Aí, depois de ter visto o vídeo sobre atendimento pré-hospitalar, vamos em sequência dar mais uns alôs. Vamos dar uns alôs lá para os meus amigos técnicos em segurança no trabalho. Vamos mandar um alô lá para o Clélio, o Rosivaldo, o Rosildo, o Everson, o Moisés e o Wendel, o famoso pão com banha. Vamos falar de um assunto em que às vezes vemos, às vezes não vemos, às vezes sabemos, às vezes não sabemos. E para os que não veem e não sabem, vamos falar agora sobre substâncias tóxicas. Um item muito importante que devemos observar, tomar muito cuidado, pois poderemos nos deparar com elas em qualquer lugar que tivermos. Fiquem ligados com crianças e animais domésticos em relação às substâncias tóxicas. Vamos ao próximo vídeo que fala sobre toxicologia. Põe na tela, Vitória. As intoxicações são alterações que ocorrem no organismo quando o indivíduo é exposto a uma substância química tóxica. A área da ciência responsável pelo estudo das substâncias tóxicas é a toxicologia. A toxicologia é a ciência dos efeitos adversos de substâncias químicas sobre os organismos vivos, ou ainda, é a ciência que define os limites de segurança dos agentes químicos, entendendo-se como segurança a probabilidade de uma substância não produzir danos em condições específicas. Todas as substâncias são venenos. Não há nenhuma que não o seja. A dose correta determina o remédio e o veneno. Assim, mesmo um medicamento, se tomado de forma incorreta, em doses altas, pode provocar intoxicação. E se a quantidade for aumentada, a intoxicação piora. As intoxicações são causadas pela ingestão, aspiração, contato na pele ou introdução no organismo, acidental ou não, de substâncias tóxicas. Além das intoxicações que ocorrem em curto prazo, existem as de longo prazo, que provocam acúmulo do agente tóxico no organismo. Não somente o homem, mas também os animais podem se intoxicar. São várias as substâncias químicas que representam risco e que estão presentes em casa. A melhor forma de lidar com as intoxicações é a prevenção, pois uma intoxicação grave pode provocar a morte e nem sempre é possível reverter a ação da substância tóxica no organismo. O conhecimento e uso intencional de plantas tóxicas para causar morte por envenenamento remonta desde a antiguidade. Os índios as usavam como veneno em ponta de flechas. Algumas das plantas ornamentais que temos em nossos vasos ou jardins podem esconder perigo por trás de sua beleza. São as chamadas plantas tóxicas, pois apresentam princípios ativos capazes de provocar graves intoxicações quando ingeridas ou irritações cutâneas quando tocadas. Segundo dados do Cinetox, cerca de 60% dos casos de intoxicação por plantas tóxicas no Brasil ocorrem com crianças menores de 9 anos. E a maioria, 80% destes casos, é acidental. As plantas também são muito usadas pelo seu potencial terapêutico, que é muito antigo e de estimado valor popular. Daí a importância da população usuária de plantas ter alguma noção sobre o potencial de toxicidade e os perigos das plantas medicinais. A seguir, algumas dicas úteis para prevenir a intoxicação por plantas. Mantenha as plantas venenosas fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Procure identificar se possui plantas venenosas em sua casa e arredores, buscando informações como nome e características. Oriente as crianças para não colocar plantas na boca e nunca utilizá-las como brinquedos. Tome cuidado ao podar as plantas que liberam látex, pois elas podem provocar irritação na pele e principalmente nos olhos. Não utilize remédios ou chás caseiros com plantas sem orientação especializada. Evite comer folhas, frutos e raízes desconhecidas. Lembre-se de que não há regras ou testes seguros para distinguir as plantas comestíveis das venenosas. Nem sempre o cozimento elimina a toxicidade da planta.
Evite deixar os galhos em qualquer local onde possam atrair crianças ou animais. Quando estiver mexendo com plantas venenosas, use luvas e lave bem as mãos após esta atividade. As principais causas de intoxicação por medicamentos é guardar o produto em local errado e ao alcance das crianças e animais, ou guardar junto com outros produtos. Dados do Ministério da Saúde informam que a ingestão indevida de medicamentos é a causa principal de intoxicação por agentes tóxicos. A prevenção de intoxicações por medicamentos pode ser realizada tomando-se os seguintes cuidados: utilizar a dose de medicamento indicada pelo médico, consumir alimentos e medicamentos dentro do prazo de validade, compreender a prescrição do médico para evitar a utilização errônea de medicamentos ou doses. Não se automedicar. Evitar acúmulo e armazenamento de medicamentos. Guardar em local seguro e longe do alcance de crianças e animais. Outra classe de substâncias com potencial ação tóxica são os agrotóxicos, produtos químicos utilizados para combater pragas. Também são chamados de praguicidas, pesticidas, defensivos agrícolas, agroquímicos ou biocidas. É a classe de produto que mais leva ao óbito. A intoxicação por agrotóxicos pode se dar de forma direta ou indireta. Contato direto, no preparo, aplicação ou qualquer tipo de manuseio com o produto. Contato indireto, contaminação de água e alimentos ingeridos. Diante disto, a questão da segurança não deve se restringir aos que manuseiam os agrotóxicos, aplicando-se também aos operários que os fabricam, às pessoas que os transportam e à população que consome os produtos nos quais foram utilizados. A prevenção de acidentes e intoxicação com agrotóxicos pode ser feita observando os seguintes aspectos: comprar agrotóxicos somente com receita agronômica, ler e seguir rigorosamente as recomendações do rótulo, não carregar nem armazenar junto com alimentos, não utilizar embalagens vazias, não utilizar utensílios domésticos na mistura de produtos. Crianças, gestantes e mulheres que estão amamentando não podem ter contato com agrotóxicos. Não fumar, beber ou comer enquanto estiver manuseando agrotóxicos. Após o trabalho, tomar banho com água corrente e sabão. Lavar as roupas de trabalho e equipamentos de uso diário após o trabalho. Utilizar equipamento protetor. Máscara, óculos, luvas, chapéu, botas, avental, camisa de manga comprida, calça comprida. Também são comuns os acidentes envolvendo aranhas, cobras, escorpiões, insetos. Para evitar acidentes, deve-se evitar acúmulo de materiais como madeira, lixo, entulho que servem de abrigo para esses animais. Utilizar botas e calças compridas para andar em zona rural. Diante de uma intoxicação, o que fazer? Permaneça calmo. De maneira geral, verifique se o indivíduo está respirando e se apresenta movimentos cardíacos. Se houver parada respiratória ou cardíaca, ligue imediatamente para 192. Atualmente, a população e os profissionais de saúde contam com o 0800 para tirar dúvidas e fazer denúncias relacionadas a intoxicações. A Anvisa criou o Disque Intoxicação, que atende pelo número 0800 722 6001. A ligação é gratuita e o usuário é atendido por uma das 36 unidades da Rede Nacional de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Os centros estão preparados para receber ligações de longa distância 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante todo o ano.